5 alimentos perigosos para a saúde que devem ser evitados. Existem 5 alimentos que são perigosos para a nossa saúde e que muitas pessoas ainda insistem em comer. E o pior é que alguns desses alimentos são comidos todos os dias. Eles entraram na rotina alimentar de muitas pessoas e está difícil para essas pessoas abandonar esses maus hábitos, apesar de toda a divulgação que existe hoje em dia a respeito da alimentação saudável. Você vai se surpreender que alguns desses alimentos realmente são comuns e realmente muita gente usa eles todos os dias, mas eles deveriam ser evitados. Vamos começar falando sobre o primeiro deles. O primeiro deles são os alimentos feitos com farinha refinada ou também os carboidratos refinados de uma maneira geral. O principal deles, que é consumido todos os dias por muita gente, é o pão de farinha refinada, o pão de farinha branca. Também bolachas ou biscoitos de farinha branca são consumidos diariamente por muita gente. Arroz branco, que também é um carboidrato refinado, também pode ser incluído nessa categoria. Mas nós gostamos de salientar em nossos vídeos que os alimentos feitos com farinha branca, em geral, são mais prejudiciais. De acordo com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que é uma das escolas médicas mais famosas do mundo, os alimentos como os carboidratos refinados, eles são inflamatórios, eles inflamam o nosso corpo e colaboram, por isso, com a formação de diversas doenças. Se você está acostumado a comer um carboidrato refinado todos os dias, está acostumado a comer pão todos os dias, sugiro que você gradualmente retire esse alimento da sua alimentação. Eu sei que não é fácil, as pessoas estão acostumadas, muitas pessoas usam esses alimentos há 40, 50, 60 anos seguidos, então realmente não é fácil. E algumas pessoas costumam dizer que conhecem, eu conheço um fulano que tem 90 e poucos anos, uma pessoa muito idosa que comeu esses alimentos a vida toda e conseguiu chegar lá. Tudo bem, é possível que isso aconteça. A questão é a seguinte: quantas pessoas que se alimentam desse jeito conseguem atingir uma idade avançada? Muito poucas. Então, o melhor é seguir o exemplo da maioria das pessoas de idade avançada, e a maioria das pessoas procurou comer alimentos mais naturais ao longo da vida. E outra prática importante em relação à longevidade é comer moderadamente, evitar os excessos alimentares que prejudicam muito a nossa saúde. Segundo alimento que é perigoso para a saúde, segunda classe de alimentos que é perigosa para a saúde, deve ser evitada, são as frituras, os alimentos fritos. Recentemente li sobre a dieta de um senhor que mora na Índia e que tem uma idade atribuída de 125 anos. Esse senhor, que é chamado Swami Shivananda, de 125 anos, alega ter levado uma dieta sem frituras, sem óleo ao longo da vida. Em geral, a alimentação dele é constituída de arroz, lentilha, o que lá eles chamam de dal, é uma lentilha, um grão, uma leguminosa assim pequena, que lá na Índia é chamado de dal. Então, basicamente, a alimentação dele é arroz e esse dal, vamos dizer, uma lentilha e mais alguns temperos que ele usa na sua alimentação. Ele alega também não usar uma alimentação rica em pimentas, que é muito comum naquele país as pessoas comerem bastante pimenta. Então, se você deseja ter uma vida longa, uma vida saudável, eu sei que muita gente não pensa em ter vida longa, mas muitos querem uma vida saudável. Se você quer uma vida saudável, evite alimentos com óleo. Foi isso que esse senhor de 125 anos, esse indiano de 125 anos fez. Ele teve uma vida sem óleo e conseguiu chegar nessa idade, está vivo até hoje. Terceiro alimento, terceira classe de alimentos que é perigosa para a saúde, deve ser evitada, são as bebidas açucaradas. Existem muitos estudos científicos falando sobre isso, que as bebidas açucaradas, os refrigerantes, mesmo refrigerantes diet, que alegam não ter açúcar, mas tem outros produtos químicos que prejudicam a saúde, bebidas açucaradas ou adoçadas
devem ser evitadas de um modo geral por aquelas pessoas que desejam ter saúde. De acordo com Harvard também, tais bebidas elas são inflamatórias e participam da formação de diversas doenças crônicas e também de formação de doenças agudas. Quarto alimento, quarta classe de alimentos que é perigosa para a saúde e deve ser evitada são as carnes processadas, por exemplo, presunto, mortadela, salame, linguiça, todas essas carnes processadas, seja qual o nome que ela tiver. Essas carnes já foi demonstrado por diversos estudos científicos que elas reduzem a expectativa de vida, estão ligadas a diversas doenças, ligadas a vários tipos de cânceres. Então, melhor evitar carnes processadas, são ricas em gordura, sal e produtos químicos que não fazem bem para a nossa saúde. Mas a carne vermelha também entra nessa categoria aqui, junto com as carnes processadas, de acordo com Harvard. Tanto as carnes processadas como a carne vermelha são alimentos inflamatórios, são alimentos que participam, então, da formação de diversas doenças, de acordo com a Universidade de Harvard. Vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo, um link para que você se informe mais sobre o que Harvard tem a dizer sobre alimentos inflamatórios e sobre alimentos que combatem a inflamação no nosso corpo. Para fechar aqui o vídeo, o quinto alimento que é perigoso para a saúde deve ser evitado, a quinta classe de alimentos que faz isso, que deve ser evitado, né? Que faz isso, o que eu quero dizer é que prejudica a nossa saúde, então eles devem ser evitados. A quinta classe são alguns óleos e gorduras que são inflamatórios, de acordo com a Universidade de Harvard. Algumas delas são a margarina e a banha. A margarina, muitas pessoas já sabem que é um alimento que não é legal para a saúde, uma gordura artificial, né? Sabemos que existem várias gorduras, óleos e gorduras naturais que são boas para a saúde. Margarina é um óleo, uma gordura artificial. Então, realmente não vale a pena comer gorduras artificiais, elas não colaboram com a nossa saúde. Mas a banha, muita gente acredita que é uma gordura saudável e Harvard diz que não. Harvard diz que a banha é um alimento inflamatório que colabora com a formação de diversas doenças e, por isso, deve ser evitado. Como já disse antes, se você está acostumado a comer alguns desses alimentos que nós comentamos aqui, principalmente se você está acostumado a comê-los todos os dias, procure reduzi-los gradativamente. Se você tiver doenças crônicas, principalmente se você usa remédios todos os dias, sugiro que você converse com seu médico antes de fazer uma mudança profunda na sua alimentação. Isso é o ideal. O ideal é você conversar com seu médico antes de fazer isso. Se você gostou desse vídeo, gostou dessas informações, quer saber mais informações sobre vida natural, sobre vida saudável, se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha aqui no vídeo, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você ama. Gostaria de te desejar uma excelente saúde, tudo de bom, fique bem. Até a próxima, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, tchau.